Então tem que gastar muito pouco de voz que eu tenho. Prezados irmãos presbíteros, quero saudar o Padre Gaspar, Padre Júnior, que é o vigário de São Paulo, nosso vicariato aqui de Barra Pinhani, nosso caro Padre também Inácio, os caros diáconos Clementino e Zé Roberto, de modo especial, quem presidiu hoje a Eucaristia, Padre Miguel, seus 30 anos de caminhada ministerial. É um momento muito especial para todos nós, nos alegramos com ele nessa data tão abençoada, 30 anos de serviço ao povo de Deus. Eu fiz questão de estar aqui, ele me convidou para participar dessa Eucaristia, a princípio presidindo a Eucaristia como é próprio do Cristo, mas hoje é um dia especial, então pede a presidência o presbítero Miguel, que completa 30 anos de caminhada. Foi ordenado pelo saudoso Dom Valdir, que serviu nessa nossa igreja diocesana por mais de 30 anos. Foi ordenado por Dom Valdir em 1994, na Concatedral, na atual Concatedral, Miguel. Então, Nossa Senhora da Conceição, a igreja na prática ao longo dos anos tem sido a igreja mãe por conta do seu espaço, da facilidade de acesso também. E hoje, de fato, de direito, que fato já era, de direito a nossa concatedral, a nossa igreja mãe. Hoje, então, celebrando o Dia do Trabalhador, a festa de São José Operário, também nós queremos recordar com alegria, testemunho da vocação, a caminhada do Padre Miguel. Primeiramente, falar sobre São José Operário, São José Trabalhador, padroeiro desta querida comunidade. Hoje lembramos de todos os trabalhadores e trabalhadoras no nosso Brasil, porque nós temos muito que aprender com São José, pedindo inclusive a intercessão dele, ele que cuidou da família com o suor do seu trabalho, do seu rosto, e as leituras nos acenam para essa reflexão, a dignidade, o valor do trabalhador. Muitas vezes não reconhecemos, damos muita ênfase, muito valor às pessoas abastadas, que têm dinheiro, que têm poder, que têm influência. Sim, eles colaboram também na sociedade, mas as engrenagens da sociedade que faz crescer a sociedade são os trabalhadores, os mais humildes, os que se dedicam com afinco, honestamente procuram cuidar de sua família, se empenham com generosidade, com dedicação. São pessoas íntegras, assumem suas responsabilidades as mais variadas. Queremos recordar hoje desses grandes homens e mulheres que nem são lembrados na história do Brasil, mas forjaram essa nação. Alguns até foram grande número, foram escravizados. Por exemplo, na época da colônia do Império, os africanos forçados a saírem do seu continente, do seu povo, da sua cultura, e para o Brasil e enriquecer os fazendeiros de café, cana-de-açúcar, etc. Esses têm seus quadros pintados, muito bonitos, né, nos nossos museus. E esses escravizados, com suor, lágrimas e sangue, é que enriqueceram a nossa nação. Lembrando hoje também dos trabalhadores e trabalhadoras que têm, inclusive, infelizmente na prática, são tratados quase como escravos, seus direitos adquiridos, mas por conta da realidade se sentem forçados a se sujeitarem a essa realidade, porque precisam se alimentar, ter o que comer. Aí você vai falar, mas em pleno século XXI isso existe? Infelizmente. No Brasil e em outros lugares do mundo. Na Assembleia dos Bispos, veio um bispo da África,
Burkina Faso falar para nós, dar o testemunho da realidade do terrorismo na sua região. Ele chegou a dizer que precisava se deslocar de um lugar para outro na sua diocese de helicóptero, doado pela ONU. Por quê? Porque ele se sente melhor que outro? Não. Porque as ruas estão cheias de minas. Não dá para andar de carro. Perigo, né? As minas são colocadas aleatoriamente. E são alguns escravizados, vendidos, forçados a sair da sua terra, porque a África é um continente muito rico de pedras preciosas e outros materiais, metais preciosos. Então, forçando como sair, assumem os terroristas, milicianos, as riquezas da região. Essa é a realidade do trabalhador e da trabalhadora no mundo e no Brasil. Infelizmente, temos algumas situações esperançosas de mudança, de melhoria, mas tem muito ainda por crescer. Somente nós, entre nós, que somos de famílias humildes, pessoas trabalhadoras, lutar contra o preconceito que existe entre nós, não tratando o outro com seu devido respeito, como fizeram quando receberam Jesus. Aquelas pessoas que sabem que já o que esse está falando para nós? Não, filho do carpinteiro, não conhecemos desde criança, está querendo nos ensinar, é assim que às vezes nós falamos, com os nossos iguais, quem luta conosco, tem suas lutas, pessoas, os dominadores, nós temos também essa postura. As irresponsabilidades também, nos locais de trabalho, quantos perderam suas vidas no âmbito profissional porque não tem os seus cuidados adquiridos. Tanta gente também querendo ganhar a vida fácil, a corrupção no Brasil. Que sangria a corrupção no Brasil. Tantos políticos, todas as vertentes, de esquerda e de direita, corrupção. Dominando e tomando conta da nação. O dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro da habitação digna, que poderia fomentar mais trabalho, alguns se enriquecendo facilmente. É uma realidade triste no Brasil. E a corrupção não se encara de fato, porque os interesses são muitos, em todas as vertentes. E aí a desonestidade parece ser o melhor caminho para você ganhar a vida. Como no passado eu tinha que dar a esperteza, ser esperto é ser passar por cima do outro se for necessário, né? É ganhar a vida fácil. No entanto, nós, recordando o testemunho de São José Operário, de muitos trabalhadores brasileiros que querem ganhar a sua vida honestamente, são esses que hoje recordamos pela dedicação, pelo empenho, fazem construir esta nação. Operários, profissionais liberais, funcionários públicos, tem muita gente boa no Brasil, que não se dá o conta, professores, e que deveriam ser mais valorizados, mas ainda existe aquela mentalidade de senhorio, né? Uma mentalidade herdada, herança ibérica, desde a época do colonialismo. Temos quem faça, então nós não respeitamos o patrimônio público, precisamos de uma educação de todos. Nós reclamamos de grandes conglomerados financeiros poderosos que usam das nossas riquezas naturais, mas o lixo que se joga nas encostas, a nossa mata que é destruída, o rio assoreado, é a falta de educação também, ambiental. É preciso, então, cada um fazer a sua parte. Papelzinho de lixo você joga no chão, quando você está de carro dirigindo, joga.
seu lixo, quando você está caminhando e ao invés de procurar zelar pela nossa natureza, depreda, quebra, destrói, picha, fica pichando, mas tem, claro, não estou levando em conta os artistas urbanos que aproveitam também do seu estilo para embelezar a cidade. Então, os pichadores, aqueles que querem destruir o patrimônio público, se me referimos a esses, não os que usam da arte como uma forma de se manifestar, expressar e até questionar certas situações da sociedade. Então nós temos aí essa realidade. Jesus sofreu preconceito, porque ele vinha de uma família humilde, pobre, apesar de da sua origem, ele era da herança, ele pertence à dinastia davídica, o rei de Israel, mas uma família humilde. Seu pai, ele era, poderíamos comparar com um carpinteiro, naquela época era como um artista, um escultor. Ele trabalhava dessa forma, vamos dizer, um meio, um empresário, empreendedor. Essa era a sua realidade. Mas ele, como quis assumir tudo, a condição humana, menos o pecado, enfrentar e sofrer tudo que o ser humano, que não é respeitado a sua dignidade, enfrenta, passou também pela realidade do preconceito, a tentativa de diminuí-lo. Mas ele não permitiu que isso acontecesse. Então, digo a cada um de vocês, todos nós, não permitamos que aqueles que querem nos diminuir por causa das tarefas que, segundo a mentalidade estreita dessas pessoas, acham que é um trabalho de menos importância. Não é. Quem tem trabalho, uma atividade na casa, o profissional doméstico, uma série de outras atividades, todas são muito importantes, tem seu valor, tem seu reconhecimento, outras funções e tarefas, que porque não tem um diploma de doutor. Quantas pessoas sem diploma são muito mais dignas das suas atitudes, do seu modo de agir com as pessoas, do que quem tem um título. Nós temos um título, mas não tem o mínimo de decência no modo como lida com as pessoas. Não adianta ter um diploma no quadro se você é uma pessoa que é ignorante nas relações humanas, sabe relacionar-se. Então, não vale de nada. Preconceito deve ser sempre combatido, principalmente aqueles que não têm com quem contar. A igreja, ela que é serva da verdade, tem a sua missão profética de sempre defender os desfavorecidos da sociedade. O texto de hoje, a palavra de Deus hoje, fala que quem trabalha dignifica, é dignificado. Trabalhar tem um sentido de dignidade. O próprio Deus trabalhou. Como se relata a criação, diz que Deus descansou no sétimo dia. Claro que ele não precisava descansar. Aqui está acenando Deus para a dignidade ser humano que precisa, merece um dia de descanso, de lazer, de encontro com a família, de prestar culto ao seu Deus. O sábado, o dia do Senhor para os judeus, nós, domingo, o dia do Senhor, descanso, lazer, todos bem, porque nós somos escravos do trabalho. Nós forjamos, construímos, edificamos uma sociedade através de nossas tarefas e nos santificamos também com a dedicação, empenho, a dignidade, a honestidade com que nos lançamos nas tarefas. Deus trabalhou, Deus continua trabalhando e nós então continuamos e participamos da obra de Deus com nossas tarefas.
assumindo nossas responsabilidades, cuidado com as coisas de Deus. A Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos fala disso. Recordo, cuidado da casa comum, somos irmãos, cuidemos da riqueza que Deus deu para todos nós, nos empenhamos nesse caminho, responsabilidade comum de todos nós. E na humildade, apesar dos desafios de viver honestamente, porque é um grande desafio, a tentação da desonestidade, da corrupção é grande, muito grande. A gente vê isso, a gente valoriza, queremos que irmãos e irmãs nossos, inseridos na vida de fé, valorizem, né, a inserção política. Política é uma nobre forma de exercer sua vida evangélica. Inseridos na política, queremos que entre mesmo, já Pio XII falava dessa nobre missão, a mais alta forma de caridade é o compromisso político, mas que sejam homens e mulheres, estando inseridos nessa realidade, mantendo-se firmes nos seus ideais, trabalhar pelo bem comum. E isso, infelizmente, às vezes não percebe. Por mais que o discurso seja bonito, favor do trabalhador, da divulgação, etc., a prática, as ações é que vamos dizer. Queremos sim que muitos dos nossos irmãos e irmãs valorizem a importância da política com P maiúsculo, se insira nessa mais alta forma de exercer a caridade, mantendo os seus ideais evangélicos. Isso é fundamental. Chegando lá, a tentação é grande. Comprometimentos, apadrinhamentos, corrupção, dinheiro fácil, muito cuidado, muita firmeza de caráter que precisa ter. E nós rezamos pelos nossos políticos, aqueles que sabemos que saem das nossas comunidades, que sejam fiéis a esses ideais, compromisso com o próximo. Tudo isso eu digo em nome do Evangelho, nada de intenção ou inclinação ideológica. Evangelho, a mensagem de Deus, que deve conduzir e forjar a nossa vida, todas as atividades que exercemos em nosso caminhar de fé. Que São José Operário, homem digno, exemplo, patrono dos trabalhadores, interceda por cada um de nós. E, claro, falando um pouquinho, refletindo sobre essa caminhada de 30 anos do Padre Miguel, nós, padres, somos também operários na vinha do Senhor. Nós somos também servidores do bem na comunidade de fé. Essa é a nossa missão. Missão dada por Deus, somos ungidos para ir para essa missão. Dada por Deus através da igreja, como há 30 anos atrás o Padre Miguel foi ungido, foi consagrado. E a comunidade toda presente participando desse momento especial. Consagrados para servir, para amar, para nos dedicar às ovelhas, pastorear o rebanho que não é nosso, é de nosso Senhor Jesus Cristo. E a característica principal, fundamental de todo o presbítero, de todo o ungido do Senhor, é servir, participando com sua tarefa, sua missão na construção do reino de Deus. Essa dimensão de serviço que não pode ser esquecida por nós, pastores. O caminho nosso às vezes é tortuoso, encontraremos muitas divisões, muitas incompreensões, mas seremos fortalecidos pela ação e a graça de Deus em nossas vidas, a graça de Estado, que costumamos dizer, e a ação do Espírito Santo na nossa vida, em que dedicamos-nos ao reino, sentimos-nos confortados pela presença do Senhor, a materna proteção da Nossa Senhora, o apoio da comunidade de fé, e vamos aí conduzindo nossa caminhada ministerial a serviço do reino de Deus, na realidade, buscando a unidade da igreja, porque se nós, pastores,
não damos exemplo de unidade para o povo, será da igreja como um todo. A começar por nós, a grande missão, o presbitério, todo o presbitério, colaboradores do pastor próprio, que é o bispo unidos na caridade, como nos fala Santo Inácio de Antioquia. Ele diz que orgulhoso é aquele que não guarda a unidade da igreja junto com Cristo. É aquele tipo de pastor, de presbítero, de carreira solo, que não vive a diocesanidade, que impede a ação, a vida, o crescimento da diocese, porque ele acha que a sua paróquia, que não é dele, que já começa errado, tem que ser a sua imagem e semelhança, não aquela de Jesus. E não vive não procura caminhar com o bispo e com os outros irmãos do presbitério. O sacerdócio é um testemunho nessa dimensão do serviço. Deve ser um exemplo de fidelidade para o povo também. E como ele demonstra isso? Na sua dedicação. Quando serve o povo dos sacramentos, tudo que é próprio do Padre. Porque nas outras ações, tarefas, eu falei, por exemplo, a dimensão política, o nosso povo, os nossos leigos, protagonistas, fazem muito melhor do que nós. E outras tarefas que os leigos exercem na igreja, mas faça bem aquilo que é próprio do Padre. Isso não é clericalismo, é serviço. Então, a dimensão do serviço do Padre, acolhimento, e a sua fidelidade, o amor com que celebra a Eucaristia, a sua disponibilidade, o acolhimento aos fiéis, o pronto atendimento aos enfermos, jovens, crianças, casais, idosos, a sua presença junto às famílias enlutadas. O Padre se consome no seu amor pelos irmãos, naquilo que é próprio do seu ministério. Quando o Padre se mete naquilo que é próprio dos leigos, dá confusão. Quando os leigos se metem naquilo que é próprio do Padre também. Não estou sendo seletivo, estou só dizendo da importância de cada um, corpo misto de Cristo, a igreja, nas suas funções e tarefas, cumprindo a nossa missão, servindo o povo de Deus. O Concílio Vaticano II começa falando sobre o povo de Deus, porque somos todos batizados, mas depois entra na completa o sentido de igreja, corpo misto de Cristo. A cabeça é Jesus, nossas tarefas, missão, atribuição, está ali clara pela vontade divina, e assim exercemos nossa missão, nos apoiando e nos respeitando mutuamente. O Padre tem que ser esse homem corajoso, enfrentando os desafios, e recebe do Senhor a graça e a força para perseverar nesse caminho. O Padre sabe que, como Jesus, terá que enfrentar incompreensões, e aí suporta tudo na verdade, por se esforça. Deverá não cair na tentação de uma mensagem adocicada para ser aplaudido pelo mundo. Um pastor que é aplaudido por todo mundo tem alguma coisa errada. Sempre tem a questão da dimensão da profética que pode desagradar. Conta-se que uma vez o bispo, fazendo uma visita pastoral, todo mundo falou bem do Padre. Nossa, quase colocou num lixo santo, né? Só faltou fazer isso. Tirar o santo tabuleiro e colocar o Padre no lugar. E aí o bispo ouviu tudo, terminou a visita, falou assim: eu vou te transferir. Não é normal algo assim. Unanimidade, nem Jesus. Isso é claro que a gente fica feliz saber que o Padre, o povo está gostando do trabalho dele, está se dedicando, mas um certo desejo exagerado de querer ser aplaudido e reconhecido por todo mundo
existe uma certa interrogação. Tem certos momentos que, em nome da verdade, poderemos desagradar a Deus. Como aconteceu com Jesus, não é? Dado momento, ele começou a falar sobre a Eucaristia, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, e outras mensagens de lições fortes de Jesus. Alguns discípulos empolgados disseram: isso é muito duro, e começaram a se afastar. O Padre tem que se preparar para esses momentos, e não de se deparar com certas oposições. O Cristo, então, tem que fazer a paisagem nos momentos, sentar com Judas, sabendo que ele trai, e tratar bem o Judas. Então, essas coisas que o Padre também tem que enfrentar, né? São os desafios da missão. Mas na caridade, no amor fraterno, fazer aquilo que é justo e correto. Isso é oração, sem verdadeiro, sem discernimento junto de Deus. Quando Jesus falou sobre isso, sobre essas questões muito fortes, alguns começaram a se afastar, ele se dirigiu aos que diretamente ele escolheu, os apóstolos, se dirigiu diretamente a eles e perguntou: vocês também querem ir embora? Porque eu não vou tirar nada do que eu estou dizendo. E as palavras de Pedro, consoladoras, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida. É isso que Jesus chama o Padre, e como na vida, nos acontecimentos, é como se ele dissesse para nós, a cada luta, a cada momento pesado, isso. É isso. Quer continuar comigo ou não? E aí nós dizemos: aqui nós iremos, Senhor. Alguns, infelizmente, desistem. Rezamos por eles. Mas o Padre me deu aqui 30 anos dizendo: para onde eu vou, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, e queremos que ele continue mais 30 anos assim, né? Se dedicando, todos nós, na nossa caminhada. Ser padre e discípulo que ajuda o povo não afasta. Agora, aqueles que são discípulos de Satanás, que só quer atrapalhar, criar confusão, por si só esses se afastam da igreja. Mas que não seja o padre aquele que afasta o irmão. Não. Que acolhe, que aguenta, suporta na caridade, se gasta pelo bem. É o grande desafio para nós. Nós somos seres humanos de carne e osso. De vez em quando a gente tem nossos momentos, né? Na sala bem pensando em barata, como a gente costuma dizer, mas sempre nos empenhar no caminho da caridade. Concluo com a reflexão da encíclica Spes Salvi, do Papa Bento XVI, quando fala do peso, das dificuldades, das lutas que todos nós enfrentamos, especialmente os pastores. Primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança e a oração. Estamos onde a oração pede o Papa Francisco. Na oração verdadeira, intimidade com Deus, muitas coisas são esclarecidas em nosso coração. Quando já ninguém me escuta, isso é muito próprio do presbítero, do bispo, a solidão, quando ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, tem certas coisas que nós só devemos guardar, para até proteger aqueles que não mereceriam humanamente ser protegidos, porque causam grande mal ao pastor. Nós fazemos a caridade, quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode ajudar-me. Se me encontro confinado conosco, caminha conosco, nos ampara, nos guarda, mas que nós tenhamos esse coração aberto para escutar, para falar, para experimentar esse encontro verdadeiro com Ele, especialmente nossos presbíteros, que seja essa experiência contínua na vida do Padre Miguel, ao longo desses seus 30 anos de caminhada, pelos mais longos anos que está por vir no seu ministério.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.